Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Da realidade da nossa vida, da realidade da nossa alma. Porque tudo que nós vamos encarar que é sobrenatural, nós sempre colocamos na conta do sobrenatural na mão do diabo. Nós sempre dizemos que isso é do diabo, aquilo é do Satanás, aquilo é da bruxa, aquilo é do bruxo. Por quê? Porque nós não estamos pensando e não estamos nos conectando com a realidade da sobrenaturalidade. Vamos mostrar para eles aquelas imagens auxiliares, todas elas, pode ir colocando aos poucos. Você vai ver aí imagens, olha aí essa imagem de um corpo, né? Deixa eu ver, eu segui aqui. Você vê aí, ó, um corpo sendo transformado pelo um DNA, desenhado pelo um DNA profético. Pode ir passando aí. O próximo, olha que você vê aí. Você vê um corpo totalmente já transfigurado em uma energia interativa. O Pai está transformando este corpo, está mudando códigos. Por quê? Porque este corpo está procurando se conectar com a pureza da vida e desconectar com este ambiente de morte. Mais um. Olha aí de novo uma imagem de um DNA de um homem, de um corpo energético sendo tocado pelo DNA do Pai. E este corpo energético está procurando viver uma transformação. E quando este corpo espiritual começa a receber um nível de transformação, olha o que acontece. As mentes são provocadas a viver uma outra realidade. Opa! As mentes são, desculpa aí, eu esqueci de colocar no mudo. As mentes são provocadas a sair de um lado racional, analítico, para ambientalizar a sua vida e procurar viver a sua vida dentro de uma realidade de direita, do espírito transformado, de uma conexão alterada, de um código profético vívido. E aí, olha o que acontece. E quando isto acontece, todo um código genético é transformado. Todo um código é escrito acerca de você, acerca de suas vontades, acerca das suas decisões, acerca da realidade da nossa alma. Isto é sair desses níveis de morte. Eu vou continuar lendo aqui, texto meu. Eliminar os níveis de morte diariamente é deixar de ver as perdas, as quedas, porque tudo isso gera uma carência. Querido, preste atenção. Coloca aqui na câmera 2 um pouquinho. Você é carente, hein? Você é carente? Você tem carência emocional? Você tem carência, né? Não estou falando que você não sinta saudade da mulher, da mãe, do pai, do filho. Não. Você é um ser carente ao extremo. Tem gente que adora dizer e fala de boca cheia, porque eu tô carente de você. Olha só, preste atenção. A carência, ela é resultado disso aqui, de você olhar as perdas. A carência afetiva, e essa carência afetiva leva a muitos homens decidirem, muitas mulheres decidirem pelo errado. Estes homens, essas mulheres, nessas carências, geram estes ambientes de morte. Estes ambientes de morte são gerados fruto dessas quedas, dessas queixas, dessas murmurações. Quando nós murmuramos porque temos, olha, Baruch Hashem, nós temos um templo para vir aqui gravar, para estar aqui na casa de Deus. E quantas vezes você falta do culto? Hein? Quantas vezes você não está presente? Os irmãos que são membros aqui da igreja de longe, quantas vezes vocês esquecem de se conectar aos cultos no momento certo? Muitas pessoas, está gravado mesmo, depois eu assisto. Não, querido. As nossas queixas, as nossas murmurações geram carências. As nossas queixas, nossas murmurações geram um ambiente de morte. E aí nós tocamos nesse ambiente de morte. Então, sabe aquela história olha, tem aqueles que veem o copo meio cheio, tem aqueles que veem o copo meio vazio? Pois é.
Essas carências, aquele que vê o copo meio vazio, ele está murmurando porque o copo não está cheio, e ao invés do copo continuar enchendo, o copo vai continuar mais vazio. Porque ele não vê a oportunidade. Ele não vê que um copo vazio é sinal de que ele já foi alimentado, é que ele já foi servido. Um copo meio cheio é que ainda eu preciso ser servido mais. Assim é um sacerdote que deveria ter mão. O sacerdote tinha que ter mão porque ele precisava servir. Um sacerdote tinha que ter pé, não poderia ter problemas nas mãos e nos pés, porque ele tinha que servir, ele tinha que caminhar, ele tinha que andar, ele tinha que comprar, ele tinha que estabelecer. Olha, preste atenção numa coisa. Você e eu precisamos eliminar as queixas, eliminar as murmurações, eliminar as palavras criativas que geram um ambiente de morte, e este ambiente de morte é cada vez mais real, transformador negativamente, e ele cresce. Vou ler de novo para você anotar. Eliminar os níveis diariamente de morte é deixar de ver queixas, perdas, murmurações, porque estas queixas, essas reclamações geram carências, geram debilidades dentro de nós. E essas carências, olha, carências são dimensões de morte. Carências são dimensões de morte. E quem é que cria essas carências? Nós mesmos. Quem é que cria essas carências? Quem é que cria esses ambientes de morte? A gente mesmo. Nós murmuramos do filho, nós murmuramos do pastor, murmuramos do apóstolo, murmuramos da hora, murmuramos do salário, murmuramos do patrão, da empresa, murmuramos e murmuramos e murmuramos, e estamos criando em nós carências. E essas carências criam em nós ambientes de morte. E essas carências, elas fazem com que o copo continue se esvaziando. O copo continua esvaindo. Nós continuamos a perder, por quê? Porque estamos murmurando. Então, quando murmuramos, geramos carência. E quando geramos carência, estabelecemos sobre nós morte. Olha a próxima imagem então, por favor. Próxima imagem, você vê exatamente isso. Carência gera espaço vazio. Espaço vazio gera murmuração. Murmuração alimenta em nós pecados. E pecados gera morte. E o que é a morte? A morte é um solo infértil. A morte é um solo que mata, não fisicamente apenas. Tudo começou quando você continua gerando suas carências, quando você continua estabelecendo padrões vazios, quando você continua estabelecendo pedras e mais pedras no caminho, murmurando, e essas murmurações se tornaram isso aqui, ó, se tornaram morte, se tornaram um solo infértil. E este solo infértil gera o quê? Gera cada vez mais o atraso, a perda, a angústia, que gera cada vez mais a interrupção. Interrupção. Falei certo agora. A interrupção do quê? Da luz chegar até a sua vida. Bloqueios. Bloqueios mentais, bloqueios emocionais, bloqueios financeiros, bloqueios maritais, bloqueios de fertilidade e bloqueios e mais bloqueios, bloqueios ministeriais. E exatamente, esses bloqueios nada mais são do que as clipotes. E o que é uma clipote? Cascas, igual uma cebola. Cascas e mais cascas. E quando mais nós estamos tocando nessa impureza da morte, quanto mais eu estou gerando morte para mim, quanto mais eu estou gerando morte, mais eu estou me enclausurando dentro de mentiras. Então, quando nós falamos assim, cuidado que isso gera morte, as pessoas logo pensam que é morte física. E não. Pior do que a morte física é este ambiente de morte. Este ambiente de aprisionamento. Este ambiente de escuridão e que não permite com que você rompa e não governe a terra, não governe o dinheiro, não governe sua casa, não governe seus filhos, não governe sua família, e aí por aí vai. Olha só o que diz, antes de
ir para a próxima imagem? Aliás, pode pôr a próxima imagem, porque ela é bem simples. A próxima imagem que eu quero dizer, que também está dentro dessa paraxá, fala de sermos um. E eu quero ler João, capítulo 10. Conhecidíssima essa palavra. Aqui, câmera 2 para mim. João, capítulo 10, verso de número 27. Yeshua está dizendo assim: minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço, elas me seguem e lhes dou a vida eterna. Yeshua está dizendo: elas nunca serão destruídas e ninguém pode arrancá-las das minhas mãos. Meu Pai que as deu para mim é maior que todos. Ninguém as pode arrancar das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. O que é isso? Eu e o Pai somos um. Querido, preste atenção no que eu vou dizer uma coisa aqui para você. Mediante a moralidade que o Eterno está estabelecendo para um sacerdote, mediante a moral, a ética, a pureza, a discrição, mediante a realidade da nossa vida, nós precisamos nos conectar e sermos um com o Pai, com a igreja, com o pastor, com o apóstolo, com os membros, com os amigos, com as ovelhas, com o patrão, com a empresa. Nós precisamos ser um, nós precisamos ser um com tudo isso que você vê. Nós precisamos ser um financeiramente. Nós precisamos ser um emocionalmente. Para que nós sejamos curados, para que nós sejamos restaurados, para que nós sejamos estabelecidos, para que seja estabelecido em nós, isso aqui que você está vendo aqui, ó, uma casa de propósito. Nós estamos falando aqui desde a virada do ano bíblico sobre sermos uma casa de propósito. Será que ainda você não entendeu que para nos tornarmos um, nós precisamos estar conectados com Mashiach? Mashiach, Yeshua, precisa estar no comando de tudo e de todos para que nós nos tornemos um. E Mashiach nada mais é do que a árvore da vida. Está aqui na descrição o curso da árvore da vida para você assistir. Tem aula pública e privada. Quando nos conectamos a esta fonte, põe aquela imagem, essa aqui, Eric, para mim, ó. Essa aqui. Quando nos conectamos a esta fonte chamada Mashiach, nós temos esta experiência. Nós transitamos de um lado para o outro em Yeshua. Volta a primeira imagem, a Ima 1. Quando nós nos conectamos, exatamente essa. Quando nós nos conectamos a Mashiach, é exatamente isto aí que você está vendo na tela, começa a acontecer em você. Você começa agora a sair do que é rumo a Shavuot. Shalom. Fica com Deus.